Olha só, vamos falar de violência doméstica, porque você acompanhou que nós chegamos ao 23º caso de feminicídio só esse ano aqui no DF. Agora nós perguntamos, como quebrar esse ciclo de violência? Vamos acompanhar uma reportagem. Gilda tem 32 anos e hoje fala abertamente sobre os anos de muito medo que viveu ao lado do pai da filha dela. Um relacionamento que durou 5 anos, mas repleto de violência, agressões, idas e vindas à delegacia da mulher. Quando eu me encorajo e falo, eu me comunico com outras mulheres que ainda estão dentro do ciclo de violência ou estão nessa tentativa de romper. Eu mostro que há possibilidade de sair, há possibilidade de vida. É muito difícil, só que é difícil também ficar, né? E claro que existem uma série de fatores que fazem com que essa mulher permaneça. Mas quando eu falo, eu movimento uma estrutura que vem se mantendo de abuso e violência contra as mulheres. O roteiro vivido por ela é muito semelhante à de várias mulheres em todo o mundo. Mulheres vítimas de homens abusivos, violentos. Ainda muito nova, quando conheceu o ex-companheiro, Viola disse que era tudo lindo, mágico, um homem imperfeito. O começo do relacionamento com os nossos agressores, eles são muito bons, né? Aquele homem atencioso, é carinhoso, mas aí com o tempo, eu acredito que o personagem, ele não se mantém. Então eles mostram quem eles são. Mas com o passar do tempo, ela se viu acuada e presa ao lado de uma pessoa doentia. Tudo era motivo para uma briga, uma discussão, qualquer tipo de agressividade, seja ela psicológica, física e até violência sexual. Eu comecei de uma ordem diferente. Eu comecei com a violência física, a sexual, a patrimonial, que era ele quem mantinha o dinheiro em casa, que era ele quem trabalhava, e aí a violência psicológica, que era onde ele não podia mais me agredir por causa dos 5 processos de Maria da Penha. Então tinham falas, né, que eram abusivas, violentas contra mim dentro de casa, do relacionamento. Felizmente a Jula hoje tá bem, tá aí reestruturando toda a vida dela, organizando, claro, tudo dentro de casa para seguir adiante ao lado da filha e da família e ter uma vida mais tranquila. Afinal de contas, gente, foram 5 anos sofrendo na mão do ex-companheiro. Pelo menos 5 denúncias contra ele de violência doméstica, física e até sexual. E olha, os números preocupam demais, porque segundo a Secretaria de Segurança Pública, assim como a Jula, de janeiro a junho de 2023, mais de 8.800 mulheres procuraram a polícia aqui no DF para denunciar qualquer tipo de violência doméstica. Ainda mais agora, porque nesses casos de violência, infelizmente, e muitos deles acabam chegando também ao nível de um crime, como um feminicídio. Temos agora 23 mulheres mortas por conta de homens covardes, violentos, possessivos, ciumentos aqui na capital federal. Mas a Gilda viu que em determinado momento foi a gota d'água para ela decidir sair de casa. E foi aí que ela teve coragem e foi embora. E olha, se ela não tivesse saído de casa, o pior poderia ter acontecido também. Essa noite ele chegou muito bêbado, falou e bebeu a noite toda, então eu fiquei acordada. Eu fiquei com medo de alguma coisa acontecer. E aí foi quando eu mandei mensagem pra minha prima e ela foi me buscar. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. E aí tudo que eu tinha coube dentro de um Uno e eu vim embora pra casa da minha mãe, que foi onde eu consegui romper esse ciclo de violência. A cidade de Ceilândia lidera os números de denúncia com 1.151 casos registrados. Planaltina e Samambaia vem logo em seguida, com pouco mais de 700 casos registrados de violência doméstica contra mulheres, até junho deste ano. Para a defensora pública, chefe do Núcleo de Atendimento a Mulheres Vítimas de Agressão, os dados traduzem uma realidade de muito terror, mas também de mulheres que estão mais encorajadas em procurar ajuda. O número de feminicídios merece destaque. Por quê? Porque no feminicídio não há subnotificação ou a subnotificação é quase zero. A mulher morre e todos da sociedade têm conhecimento. E se o número de feminicídios aumentou, isso representa sim um alerta e é um indicativo de que pode estar havendo sim aumento da violência contra as mulheres. Após a morte da
policial civil Valdéria da Silva Barbosa, assassinada pelo ex-companheiro Leandro Pérez Ferreira. A defensora pública reforça a preocupação que agora a Defensoria tem com mulheres no DF e no Brasil e mostra medidas que são tomadas. O auxílio prestado e também oferecido. Esse foi o 23º feminicídio até agosto de 2023 registrado aqui no DF. O número de 23 feminicídios que se completou no último dia 11 de agosto é alarmante, especialmente porque, comparado com o ano passado, a gente já tem 23 feminicídios, sendo que no ano de 2022 inteiro foram 17. Então isso representa, sim, um número considerável, um número alarmante e preocupante. E a Defensoria Pública, juntamente com outras instituições, tem buscado adotar estratégias de conscientização e de fortalecimento dessas mulheres em relação ao conhecimento dos seus direitos e, em especial, com vistas a denunciar os seus agressores. Aos primeiros sinais de violência, a mulher deve procurar ajuda, deve solicitar medidas protetivas. Uma preocupação que deve ser das autoridades. Mulheres que estão reféns de homens machistas, possessivos, que querem tomar conta da vida das companheiras, que não superam términos. Mulheres independentes e, por conta disso, agridem, provocam, rebaixam e também matam. Eu acho que tudo que nos prende, tudo que nos humilha, que nos deixa de lado, que nos priva, é tóxico e ele tende a piorar esse tipo de comportamento. E ele começa com uma frase, ele começa com aquele joguinho de comunicação, da não comunicação do agressor com a vítima e deixa ela lá sem saber o que está acontecendo. Então isso é o mínimo para que chegue num comportamento muito maior que a agressão. Vocês estão entendendo como a gente precisa de políticas públicas que peguem esse homem também, trabalhem a cabeça dele? Para onde você vai mandar um homem como esse? Não é só para a prisão, onde lá também tem um ciclo de violência muito forte, de machismo, de virilidade. A gente precisa trabalhar esse homem internamente como uma pessoa que precisa colocar para fora o emocional. Cresceu escutando que o homem não chora, que tem que ser macho. O homem chora, o homem sofre. E tem que se permitir viver isso para não descontar essa frustração toda numa mulher no futuro. Esse homem agressivo é pai. Ele precisa lidar com uma criança, com um bebê. O menino não pode brincar com a boneca. Como é que você não deixa o menino brincar com a boneca e depois que aquele nini, uma filha, vai botar para dormir um filho? Não tem como. Foi tirado dele tudo isso e ele vai expressar lá na frente essa descompensação do masculino e do feminino. A gente precisa trabalhar esse homem. Tem toda essa força-tarefa para trabalhar a mulher e não tem o que fazer com esse homem. Tem que saber trabalhar o homem na sociedade para poder equilibrar o feminino e o masculino, que está muito descompensado, o resultado dessa quantidade de feminicídio. Um feminicídio já é inaceitável. 23 num ano que está na metade? Não pode.